diálogo. Eu queria a palavra imediatamente para a nossa diretora acadêmica para ela dar as boas-vindas. Seja bem-vinda, professora Ana. Então, meu boa noite a todos. Meu desejo de que a nossa live seja bastante fecunda nas reflexões que vamos oportunizar para todos aqueles que dela participam, né? Eu quero agradecer muitíssimo esse momento e agradecer ao curso de Filosofia, Teologia, que, irmanados por esse trabalho coletivo, oferecem a oportunidade nesse dia da gente poder socializar, né? Eu diria se solidarizar mesmo com aqueles conhecimentos que nós conseguimos alcançar até hoje, né? Para que a gente possa partilhar com as pessoas. E esse tema da questão da finitude em tempos de pandemia é apenas uma amostra de todos os outros temas possíveis que a gente pode discutir e refletir juntos, né? Então, eu quero agradecer a participação de todos que estão na organização, que vão também propor essa reflexão, ao Padre Ítalo, ao Manivelton, ao Feu e ao Padre Carlos Viana, e ao Robert pelo suporte. E é um presente da nossa Unifac para todos aqueles que querem conversar um pouco mais, né? E é um dever nosso, por outro lado, partilhar com as pessoas para que elas também conheçam o que é que nós fazemos na universidade e nos nossos cursos. Então, eu quero desejar boas-vindas e que nós possamos sair melhores depois dessa conversa, com mais coragem, né? E que a gente possa compreender com mais carinho toda essa questão. Então é isso, e espero que em breve nós tenhamos outras tantas lives. As pessoas que nos ouvem, elas podem também sugerir, ligar para a nossa Unifac e indicar temas que sejam de interesse da comunidade. E é isso, Padre Carlos, obrigado aí pelo convite, estou aqui para participar juntamente. Obrigado, professora, diretora Ana Renzo, e a gente quer acolher a todos que nos acompanham, especialmente os nossos alunos, os alunos da filosofia, da teologia, os alunos dos outros cursos da Unifac. Você sabe que entrando nesse nosso evento, nessa live, você deve, se você quiser certificar, por favor, entre no chat e diga o seu nome, curso, semestre. E se for da Unifac, claro, é só isso, basta o curso, o nome, o curso e o semestre. Se você for de outra instituição, daí você deve dar o nome completo e o e-mail ou o telefone para a gente entrar em contato posteriormente. Nós ficamos muito felizes com a sua presença e esse é o primeiro de muitas outras atividades, nós vamos falando aos poucos ao longo dessa live. Outras lives, outros eventos e vários cursos que nós teremos ao longo do nosso semestre, do nosso ano. Eu, sem mais delongas, passo a palavra para o nosso moderador de hoje, que vai apresentar os palestrantes e vai nos ajudar nessa live, e está apresentando também o tema da live. Por favor, professor Manivelton, a palavra é com você. Olá, boa noite, caros alunos, professora Ana, Padre Carlos, nosso coordenador. Muito bem, hoje nós estamos aqui para tratar desse tema, né, tema instigante, finitudes em tempos de pandemia, e me recorda aquela imagem, né, aquela imagem paradoxal do instante da morte, né, proposto na teodramática do Balthasar, né? Balthasar traz-nos aquela imagem do homem, da sua condição mais humilhante, né? E daquela condição em que o próprio corpo está em corrupção e putrefação, para a mais valiosa e nobre, se esse homem assume a morte como compromisso e configuração final da existência.
Quem nos ajudará em nossas reflexões nesse duplo caráter da finitude serão nossos amigos e colegas de pesquisa, nosso caro professor Dr. Flávio Justino Feu, possui graduação em Filosofia pelo Centro Universitário Assunção, especialização em Filosofia e Psicanálise pela UniOeste e mestre em Filosofia pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Concluiu seu doutorado em Filosofia pela mesma universidade em 2018. Dr. Flávio Feu tem experiência na área da filosofia, com ênfase em filosofia contemporânea. Seus temas de maior interesse meio que circulam em torno da crítica da modernidade, problemas de método e história da filosofia, articulações entre história e filosofia, ética e tecnologias do eu. O Dr. Flávio Feu circula ali em autores de maior interesse como Nietzsche, Heidegger e Michel Foucault. Seja bem-vindo, Feu. Prazer tê-lo aqui conosco. Obrigado, Marivelto. Quero também acolher nosso estimado professor, doutor, Padre Ítalo Virgílio Francalante. Padre Ítalo é presbítero da Diocese de Asti, na Itália, nascido no Rio de Janeiro em 1960, de pai italiano e mãe brasileira, portanto, o Padre Ítalo tem dupla nacionalidade. Da idade de quase 3 anos, o Padre Ítalo foi com a família para a Itália e lá fez seus estudos, seminário em Itália, entrando para o seminário de Asti e se tornando padre com quase 25 anos. Concluiu um mestrado e doutorado em Teologia Dogmática na Pontifícia Universidade de São Tomás de Aquino, em Roma, no ano de 2009. Ensinou teologia por vários anos na Faculdade Teológica de Alessandria, na Itália. Atualmente é missionário Fidei Donum da Diocese de Juína, né? Sendo reitor do Seminário Maior de Juína e Barra do Garças, em Várzea Grande, e atualmente professor de Filosofia e Teologia conosco na Unifac SEDAC Várzea Grande. O Padre Ítalo está concluindo o mestrado em Filosofia na Pontifícia Universidade de Santa Cruz, em Roma. Padre Ítalo, prazer tê-lo conosco essa noite. Seja bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado, muito obrigado. Muito bem, então vamos para aquilo que mais nos interessa aqui, que é as nossas questões acerca de um tema tão importante, né? Comecemos com a abordagem da filosofia do professor Dr. Flávio Feu. Feu, está contigo, meu amigo. Obrigado, Marivelto, professor Carlos Viana, ao Padre Ítalo, a nossa diretora acadêmica, e a todos vocês que estão nos acompanhando. A minha fala, ela não pretende ser estritamente técnica e acadêmica, porque eu acho que o modelo da live ele nos traz a oportunidade de uma fala talvez um tanto mais leve, apesar do tema, do objeto da nossa análise nessa noite, que é justamente a finitude e a questão da morte em tempos de pandemia. E eu digo isso muito mais em função da última palavra. Então, meu boa noite a todos. Análise nessa noite, que é justamente a finitude e a questão da morte em tempos de pandemia. E eu digo isso muito mais em função da última palavra. Então, meu boa Presente. noite a todos. Então, a minha fala, ela pretende ser uma fala que vai sobrevoar a tradição filosófica e trazendo eventuais contribuições de diversos pensadores da tradição para
pensarmos juntos essas questões. Bom, eu tenho alguns apontamentos, então eu vou acompanhar exatamente essas referências que eu fui ao longo de uma pequena pesquisa pontuando. Então eu inicio dizendo o seguinte: podemos encarar o tema da morte de muitas maneiras, mas talvez a mais conhecida delas, no sentido de que está muito presente e imersa em nosso dia a dia, seja quando pensamos o tema da morte em oposição à vida. Um exemplo nesse sentido, que vez ou outra nos vem à memória, claro que isso eu coloco de uma maneira um tanto que pessoal aqui, é o exemplo de um grande artista brasileiro, um humorista que eu imagino que todos conhecem, o Chico Anísio. Quando ele estava doente, deu uma entrevista que foi replicada em diversos sites de notícias, dizendo que não tinha medo da morte, mas tinha pena de deixar de viver. É muito fácil compreender essa fala, essa sua fala. Ela poderia ser dita por qualquer pessoa. Transcrevendo literalmente uma de suas frases, ele, quase como se quisesse se justificar, diz: não tenho medo de morrer, tenho pena de morrer, porque morrendo não vou ver meus netos crescendo. Disse o comediante de 80 anos e 64 anos de carreira. Chico Anísio morreu em 23 de março de 2012. Aqui retomamos o acontecimento de sua morte sem o menor peso moral, como em tudo que gostaríamos de dizer nesta noite, na medida em que a gente se propõe aqui a uma reflexão que tem muito mais o cunho de uma ética. Mas retomamos essa história, que não é simplesmente uma história, mas é de fato a biografia do Chico Anísio, apenas porque é bastante representativa do modo como, em geral, pensamos a morte em nossos tempos. Né? Então, assim, eu vou enfatizar um pouco isso, porque é um contraponto importante para essa fala que eu gostaria de trazer para vocês. Então, Chico Anísio, na iminência da sua morte, ele ainda dava uma entrevista e dizia: não tenho medo de morrer, tenho pena de deixar de viver. Bom, esta, na verdade, é uma forma de colocar a questão que poderíamos situar historicamente como moderna, porque é típico da modernidade essa oposição entre vida e morte, essa ideia de que há uma ruptura entre o estado de movimento, que definiria a vida, e o estado de repouso, por vezes misterioso, representado pela morte. Neste caso, é como se, ao falarmos de vida e morte, estivéssemos falando da primeira lei de Newton. Isso que me chamou a atenção quando eu tentava construir essas considerações. Bom, mas quando a gente fala em primeira lei de Newton, talvez a gente devesse relembrar, ainda que rapidamente, aqui as nossas aulas de física. Ou quem sabe aquela aula de física que nós perdemos. Enfim, não importa. O que a gente gostaria aqui é de chamar a atenção para um aspecto distintivo dessa poderosa influência exercida pela ciência no modo como pensamos a realidade. Em específico, o modo como até nossa ideia de morte se relaciona indiretamente a ela.
Vamos lá, o princípio da inércia, ou primeira lei de Newton, diz o seguinte, vamos relembrar aqui. Todo corpo continua em seu estado de repouso ou de movimento uniforme em uma linha reta, a menos que seja forçado a mudar aquele estado por forças aplicadas sobre ele. Todo mundo sabe, quer dizer, imagino que a maior parte das pessoas saibam o que isso significa, mas vamos lá. A ideia é a de que um corpo que esteja em repouso permanecerá em repouso, a não ser que uma força atue sobre ele. O mesmo acontece com um corpo que esteja em movimento. Ele não mudará a sua velocidade a menos que uma força haja sobre ele. Bom, evidentemente eu não tenho a pretensão de discutir física com ninguém. Eu só estou propondo uma aproximação entre dois aspectos culturais que se evidenciam na compreensão da relação morte e vida como uma relação entre um estado de movimento e um estado de repouso. E ainda o fato de que tanto um quanto o outro, evidentemente que em perspectivas distintas, supõem a atuação de uma força externa como determinante tanto para o movimento quanto para o repouso. Claro que isso não é uma tese, mas nos pareceu bastante curioso do ponto de vista, digamos, antropológico. De modo que, se fosse lícito transpor para a nossa ideia de vida e morte o que está dito acima sobre o princípio da inércia, estariam justificadas cientificamente muitas de nossas crenças. Muito bem. À parte esse exercício de curiosidade, vamos retomar nosso ponto e seguirmos com a nossa conversa. Estávamos dizendo que é característico dos nossos tempos uma oposição entre as ideias de vida e morte. E a exemplificamos com a frase do Chico Anísio de que ele não tinha medo de morrer, mas a pena de deixar de viver. Bom, nesse contexto, é curioso também que tantos séculos atrás, Sêneca, o grande pensador estoico de Roma, tenha dito, eu cito o Sêneca, não pode contar com uma vida serena quem pensa demais sobre como prolongá-la. Aqui, portanto, temos uma outra maneira de pensar a morte que se afasta claramente do problema biológico da morte. Isto é, não se trata mais de deixar de viver, mas trata-se agora de uma atitude em relação à própria morte que só pode se dar nos contornos da própria vida. Diz Sêneca que a condição de uma vida serena é não pensar demais em prolongá-la. Como vamos ver durante nossa fala, e já está dito aqui em Sêneca, esta é uma outra chave de leitura para o sentido da morte. Neste caso, é preciso pensá-la como parte da vida, não o seu contrário. Neste caso também, a morte, do ponto de vista pessoal, é menos um fato e mais um acontecimento. Por ora, vamos seguir um pouco mais em nossa, vamos chamar assim, genealogia da morte. 300 anos antes de Sêneca, Epicuro, o famoso filósofo helenístico, já escrevia nesta mesma perspectiva. E aqui eu trago para vocês uma citação um pouquinho mais longa, mas muito interessante. Diz Epicuro: habitua-te a pensar que a morte não é nada para nós, pois que o bem e o mal só existem na sensação, donde se segue que um conhecimento exato do fato de a morte não ser nada, para nós
permite-nos usufruir essa vida mortal, evitando que lhe atribuamos uma ideia de duração eterna e poupando-nos o pesar da imortalidade. Pois nada há de temível na vida para quem compreendeu nada haver de temível no fato de não viver. É, pois, tolo quem afirma temer a morte. Não porque sua vinda seja temível, mas porque é temível esperá-la. Tolice afligir-se com a espera da morte, pois trata-se de algo que, uma vez vindo, não causa mal. Assim, o mais espantoso de todos os males, a morte, não é nada para nós, pois enquanto vivemos, ela não existe. E quando chega, não existimos mais. Não há dúvida que as reflexões dos filósofos sobre a morte são importantes. São edificantes e também necessárias. Inclusive pelo fato de que, ao longo de toda a tradição filosófica, muito se falou sobre este tema. Os antigos, de modo geral, entendiam que a filosofia é uma longa meditação sobre a morte. No Phaedo, por exemplo, Platão nos mostra que, às vésperas de morrer, obrigado que foi a se suicidar tomando veneno, Sócrates faz da preocupação de morrer, preocupação que é muito maior para os seus amigos do que para ele mesmo, uma boa via para se filosofar. Ainda no século XVI, eu já explico por que eu coloco aqui ainda no século XVI, Montaigne, autor dos famosos ensaios, que vieram a se tornar um gênero de escrita ainda hoje bastante profícuo, quer dizer, úteis e proveitosos, dirá que filosofar é aprender a morrer. É claro que, dos antigos a Montaigne, as perspectivas filosóficas são bastante distintas. Mas isso se pode dizer em relação a todos os pensadores citados aqui. O que os une neste colóquio é o que disseram ou puderam ter dito de útil em relação ao tema da morte. Neste momento, gostaríamos de iniciar um segundo ponto em nossa conversa. O que se justifica por termos dito ainda no século XVI, quando mencionamos Montaigne, é que gostaríamos de nos voltar mais uma vez a estes nossos tempos, ao momento atual, a este terrível momento que passamos a designar apenas como pandemia, como se essa palavra por si só fosse suficiente para nos situar nesse caos em que nos encontramos. E também o motivo pelo qual não estamos próximos fisicamente nesta noite. É claro que essa mudança em nossas rotinas em função de uma pandemia não está acontecendo pela primeira vez na história. Mas é certo que as proporções são novas. Há também que se notar que, em se tratando dos antigos, e mesmo da Idade Média, o mundo ocidental foi lentamente mudando o modo como se relaciona com a morte. É o que já chamávamos a atenção já no início da nossa fala, quando lembrávamos do Chico Anísio. Vocês se lembram? Embora para ele ainda não houvesse pandemia. Enfim, sobre essas mudanças de longa duração que os historiadores conseguem detectar com muito trabalho, Philippe Herrier nos explica que, cito Philippe Herrier, que é um grande historiador da École des Annales, né, de uma escola de historiografia francesa muito importante. Diz o Philippe Herrier:
é preciso deixar claro desde o início que não se trata de uma nova atitude, mas de modificações sutis que, pouco a pouco, darão um sentido dramático e pessoal à familiaridade tradicional do homem com a morte. Em História da Morte no Ocidente, esse historiador que acabamos de citar, o Philippe Herrier, defende a ideia de que o homem ocidental, aos poucos, expulsou a morte da vida cotidiana. Para ele, ocorreu uma passagem muito lenta e progressiva da morte tal como ela era vivida, ainda na Idade Média, que era a morte familiar, onde a família se colocava ali em torno do cadáver, para a morte agora reprimida e proibida dos nossos dias. Para esse historiador, o Ocidente, aos poucos, passou a considerar a morte como um fato extraordinário, isto é, fora da ordem, por consequência, fora da vida. E justamente por isso, o Ocidente caiu na tentação de procurar a todo custo fugir da morte, portanto, se opor a ela, negá-la, como for possível. Então, para tratar do momento atual, como acabamos de dizer, embora, de acordo com Philippe Herrier, as mudanças na ideia de morte dos antigos até nós sejam mudanças lentas, difíceis mesmo de detectar em alguns aspectos, mas para tratar do momento atual, gostaríamos de fazer algumas considerações que levam em conta as ideias de um escritor que é ganhador do Prêmio Nobel de Literatura em 1957, o franco-argelino Albert Camus. Mais exatamente, vamos mencionar aqui alguns elementos de sua obra O Mito de Sísifo. Mas antes de prosseguir com Camus, para a gente definitivamente se situar neste momento trágico que vivemos, eu proponho a vocês ainda um pequeno exercício. Vamos nos lembrar do ano de 2020. No início de 2020, quando a gente nem imaginava o que estava por vir. Bom, naquele momento já começávamos a ouvir falar de um vírus que havia se disseminado na China e começava a preocupar as autoridades mundiais, em especial a OMS. O primeiro caso divulgado de Covid-19 no mundo foi na China em 17 de novembro de 2019. Mas até que a gente tivesse compreensão do que realmente estava acontecendo, ainda demorou um pouco. No Brasil, o primeiro caso relatado é de 26 de fevereiro de 2020, né? Que é quando a gente, de fato, não tinha ideia ainda do que viria. E isso tem um pouco mais de um ano. Hoje, ou melhor, em relação aos dados mais recentes, né, porque eles são diários, né, então eu consegui trazer para vocês os dados até ontem, né, os dados até 17/3/2021. São mais de 10 milhões de cidadãos que tiveram Covid e se recuperaram. Mas nessas últimas 24 horas surgiram mais de 90 mil casos e, pior do que isso, nós temos registro
de mais de 2.600 mortes nas últimas 24 horas. Então, esse é o nosso contexto. O nosso contexto sobre a morte é extremamente atual. E poderíamos dizer que é um contexto que nós poderíamos tranquilamente chamar de absurdo. É uma palavra que caberia muito bem, não é? Porque ainda hoje nós tentamos pensar em qualquer tipo de projeção sobre quando isso poderia acabar e costumamos errar todas as vezes, né? Lá no início de 2020, as projeções eram de um mês e logo se percebeu que teria um outro mês e mais outro e outro e outro. E até hoje estamos sem certeza alguma, sem nenhuma certeza, de quando esse absurdo que se impôs ao mundo, e claro, com suas particularidades em cada país, no nosso caso, podemos dizer de maneira bastante particular, né? Mas, enfim, uma coisa interessante, principalmente quando a gente concorda que esse é um contexto bastante absurdo, torna-se bastante interessante o fato de que o contexto da obra do Camus, que eu agora há pouco chamei a atenção, do Albert Camus, esse pensador, escritor, filósofo franco-argelino, né? Foi prêmio Nobel de Literatura. A obra dele se inscreve filosoficamente exatamente no uso dessa noção, né? Dessa noção de absurdo. Então, o contexto de Camus, assim como o nosso, no caso dele, o contexto de reflexão filosófica, é o absurdo. Agora, é interessante pensar, a partir daqui, o que Camus entende como absurdo, para que a gente possa tentar pensar de que maneira essa reflexão do Camus sobre o absurdo eventualmente pode ser útil para nós. Muito bem. Diz Camus, nesse livro magnífico chamado O Mito de Sísifo, que no plano da inteligência, cito Camus, posso então dizer que o absurdo não está no homem, se semelhante metáfora pudesse ter algum sentido, nem no mundo, mas na sua presença comum. Bom, então, para Camus, vamos tentar detectar qual é esse conceito de absurdo, de um modo que isso não fique nem muito difícil, nem muito obscuro. Mas como é esse conceito de absurdo em Camus? Bom, para Camus, o absurdo não está no homem e o absurdo também não está no mundo. Para Camus, o absurdo é justamente essa relação completamente impossível de ser conciliada, né? Porque para ele as nossas demandas nunca poderão ser realizadas. Então é justamente nessa dificuldade entre aquilo que nós temos como demanda e aquilo que o mundo pode nos oferecer, então nesse desencontro, digamos assim, que está o absurdo da existência. E talvez a gente pudesse entender exatamente assim o que nós vivemos nesse momento. Porque aquilo que nós temos como demanda, como expectativa, como desejo, é absolutamente impossibilitado, irreconciliável ou inconciliável, né, com o que o mundo nos apresenta nesse momento. Então, é exatamente
o diagnóstico do absurdo. Diz ainda Camus: o único dado para mim é o absurdo. A questão é saber como livrar-se dele. E aqui ele coloca uma outra questão: e se o suicídio deve ser deduzido desse absurdo? Esse texto do Camus, ele é muito conhecido por ser um dos textos filosóficos em que o problema do suicídio também vem à tona, né? Como a nossa fala pretende ser breve, eu já vou adiantando para vocês que a ideia de suicídio é usada como um primeiro momento de reflexão, quer dizer, como é que nós nos colocamos a partir desse sentimento do absurdo, como ele diz, em relação ao que fazer. E aí ele coloca como possibilidade o suicídio, mas ele vai dizer que o suicídio não é a melhor das nossas possibilidades. Muito bem. Então ele inicia pelo problema do suicídio, porque para ele, inclusive é uma frase razoavelmente conhecida do Camus, quando ele diz que o suicídio é o único problema filosófico realmente sério, né? E logo em seguida ele vai dizer: mas tudo bem, raramente alguém se suicida por reflexão, né? Mas, enfim, ele acrescenta que essa hipótese não deve ser descartada. Então, para ele, julgar se a vida vale ou não vale a pena ser vivida é responder à pergunta fundamental da filosofia. Mas é curioso que em seguida ele diz: nunca vi ninguém morrer por causa do argumento ontológico. E conclui: os problemas essenciais são aqueles que ou oferecem perigo de morte ou multiplicam a paixão de viver. Só o equilíbrio entre a evidência e o lirismo nos permite aceder ao mesmo tempo à emoção e à clareza. Apesar de que tem uma outra frase muito marcante nesse texto, no início dele, no primeiro capítulo, que ele vai dizer assim: começar a pensar é começar a ser atormentado, mas que cultivamos o hábito de viver antes de adquirir o de pensar. E encerra dizendo que nessa corrida, que todo dia nos precipita um pouco mais em direção à morte, porque aí ele vai procurar dar exemplos de como o nosso mundo é absurdo, né? E que eventualmente nós tomamos consciência disso. Bom, o título da obra remete a um mito grego que vocês conhecem, mas que podemos retomar aqui brevemente em uma de suas inúmeras versões, porque existem muitas versões do mito de Sísifo, né, que é um mito muito conhecido da cultura grega. Bom, uma das versões, eu vou ler aqui rapidamente para vocês, diz assim: Sísifo, rei da Tessália, era o filho de Éolo, deus do vento. Foi o fundador da cidade de Corinto. Sísifo tinha a reputação de ser o mais habilidoso e esperto dos homens, e por esta razão dizia-se que era pai de Ulisses. Sísifo despertou a ira de Zeus quando contou ao deus dos rios, Assopo, que Zeus tinha sequestrado a sua filha, Egina. Zeus mandou o deus da morte, Thanatos, perseguir Sísifo, mas este conseguiu enganá-lo e prender Thanatos. A prisão de Thanatos impedia que os mortos pudessem alcançar o reino das trevas, tendo sido necessário que fosse libertado por Ares. Foi então que Sísifo, não podendo escapar ao seu destino de morte, instruiu a sua mulher a não lhe prestar exéquias fúnebres. Quando chegou ao mundo dos mortos, queixou-se a Hades, soberano do reino das sombras, da negligência da sua mulher e pediu-lhe para voltar ao mundo dos vivos, apenas por um curto período, para organizar seu sepultamento e se vingar dos negligentes que não o fizeram. Hades deu-lhe permissão para regressar, mas quando Sísifo voltou ao mundo dos vivos, não quis mais voltar ao mundo dos mortos.
Hermes, o deus mensageiro e condutor das almas para o além, decidiu então castigá-lo pessoalmente, infligindo-lhe um duro castigo, pior do que a morte. Sísifo, então, recebeu uma punição exemplar: rolar diariamente uma pedra montanha acima até o topo. Ao chegar ao topo, o peso e o cansaço promovidos pela fadiga fariam a pedra rolar novamente até o chão, e no outro dia ele deveria começar tudo novamente, e assim para todo sempre. Essa punição era um modo de envergonhar Sísifo, por sua esperteza e habilidade usadas para tramar contra os deuses. Bom, então essa é a história do Sísifo, só retomando, né? Então, esse personagem que é muito astuto e consegue enganar a morte por mais de uma vez, mas que, ao final das contas, depois de morrer, recebe esse castigo, que é o de empurrar uma pedra até o cume de uma montanha, e sabendo, tendo consciência de que todo esse esforço que ele faz para empurrar essa pedra durante todo o dia é inútil, porque ao chegar lá em cima a pedra rola novamente até a sua base. Bom, dentro do propósito do colóquio, que é apenas o de colocar algumas provocações para o debate, é que inserimos aqui estes pensamentos com alguma inspiração no trabalho de Camus sobre o Sísifo, que não diz outra coisa senão que precisamos assumir o absurdo do mundo, porque não é suficiente negá-lo. A negação dos dados da ciência, dos cuidados básicos que todos precisamos tomar, não apenas em função de nós mesmos e de nossos familiares, mas porque somos uma comunidade humana e mais do que nunca precisamos perceber que estamos todos interligados no mundo, já não é possível viver em função de si mesmo. Assim como não é possível separar vida e morte. É preciso assumir a pedra, esse trabalho que todos teremos que enfrentar, a pedra que teremos que empurrar até o cume da montanha. Em uma última referência a Camus, e aqui eu já vou procurando encerrar para não ser muito cansativo. Então, em uma última referência a Camus e a esse texto fantástico, que eu recomendo a todos, né, que é o Mito de Sísifo, é um texto bem curto, inclusive, diz Camus: deixo Sísifo na base da montanha. As pessoas sempre reencontram seu fardo, mas Sísifo ensina a fidelidade superior que nega os deuses e ergue as rochas. Também ele acha que está tudo bem. Esse universo, doravante sem dono, não lhe parece estéril nem fútil. Cada grão dessa pedra, cada fragmento mineral dessa montanha, cheia de noite, forma por si só um mundo. A própria luta para chegar ao cume basta para encher o coração de um homem. É preciso imaginar Sísifo feliz. Pensar sobre o sentido da vida é pensar a questão da finitude humana, a questão da temporalidade na qual estamos inseridos. Mas, ao se dizer temporalidade, não estamos dizendo de uma estrutura que nos toma e nos define como algo que se coloca de fora. Trata-se também do que podemos fazer em relação a essa temporalidade que, para nós, pode tornar-se positividade, ainda que finita, e talvez por isso mesmo
Portanto, pensar a vida inclui pensar o tempo e, naturalmente, a morte como dimensões da própria vida, da nossa vida, de nossa existência. Afinal, o tempo não é nada sem a ideia da qual o criamos. E o mesmo se pode dizer sobre a morte. É isso, muito obrigado. Ok. Professor Flávio Feu, grato aí pela grande contribuição. Gostaria de passar a palavra ao professor Carlos Viana, por gentileza. A gente agradece a todos que estão conosco, nós estamos com uma boa audiência e a gente lembra que todos estão convidados a participar, a fazer suas perguntas, e todos aqueles que participam dessa live e querem certificado para as atividades complementares, nós vamos dar o certificado aqui correspondente a 2 horas, então, por favor, escreva em caixa alta certificado e o seu nome. Então, comece o chat escrevendo certificado e o seu nome, então a gente vai saber. Tem um grupo dos nossos alunos voluntários que estão cuidando para que tudo aconteça bem e tudo seja anotado. Então, por favor, fale o seu nome e o certificado e o nome e daí todas as informações. Dos nossos alunos não é preciso, claro, nossos acadêmicos não é preciso que dê outras informações. Agora, também seria importante, se você vem de fora de Cuiabá e você está participando, fale de onde você está falando, o que você está falando, as suas perguntas e os seus questionamentos, mas traga também esta sua participação. É muito rica a sua participação, e tudo que a gente não conseguir responder aqui, depois a gente encaminha para os nossos palestrantes de hoje para falar um pouquinho mais e quem sabe dar uma resposta depois em outro espaço, mas a gente vai acompanhar todas essas perguntas que estão vindo. Então, por favor, sinta-se livre e encorajado também a fazer suas perguntas. Nós já estamos anotando, tem perguntas bonitas e importantes para a gente falar. A gente vai aguardar todas as perguntas depois para o segundo momento. Agora, passo a palavra de volta para o Marivelto para acolher o nosso segundo palestrante de hoje, Padre Ítalo. Muito bem. Partindo desse absurdo, né, da finitude revelada aqui pelo Camille, na leitura do professor Feu, nós temos então a abordagem da teologia, a abordagem que será então feita pelo Padre Ítalo. E Padre Ítalo, passo para o senhor, então, a palavra está contigo. Bom trabalho. Muito obrigado e boa noite a todos. Estou com pouca voz, mas espero que todos consigam ouvir. Vocês estão ouvindo, sim? Todos estão ouvindo? Ok. Então, eu represento aqui o diálogo da teologia com a filosofia. Então, eu falo pelo ângulo da teologia. Vou tentar, como fez também o Dr. Feu, concentrar em um espaço, digamos, de meia hora ou até menos, para deixar espaço pelas perguntas, pelo diálogo. Primeiro ponto. O conceito filosófico de finitude, em teologia, chama-se criaturalidade. Isto é, o ser criado. Vários raciocínios nos dizem tranquilamente, a reta razão nos diz que nenhum de nós, antes de existir, decidiu de existir. Isso ninguém. Nenhum de nós, antes de existir, mereceu existir. Nenhum de nós, antes de existir, comprou o existir. Então, nem merecemos, nem compramos, nem decidimos. Claramente, recebemos o ser. Não somos nós a origem do nosso ser. Isso fica claro por todo ser humano e raciocine serenamente que recebemos o ser. Então, esse ser recebido é recebido de um jeito totalmente gratuito. Eu não decidi, eu não comprei,
eu não mereci. Então, é um dom radical, total, gratuito. E quando tem um dom radical, total, gratuito, que vem ao meu encontro, que é o dom de existir, que eu não causei, esse dom faz que a pessoa, antropologicamente, se interprete como um dom. O ser humano é um dom. A sua vida é um dom. O nosso é o dom da vida. E se tem um dom, tem necessariamente um doador, que é Deus. Aquele ser que não recebeu o ser de ninguém, porque ele é o ser. Todos nós recebemos o ser. Justamente o professor Feo várias vezes sublinhou essa situação que a vida não pode ser separada da morte. Concordo com ele. Por quê? Porque o nosso jeito de ser é o jeito da finitude, em teologia chama-se da criaturalidade, então é necessariamente um jeito limitado de ser. Então, aquilo que a razão já lê, e foi bem expresso pelo professor Feo, Dr. Feo, claramente é assumido em teologia. Não existem várias verdades. Somos convencidos que a verdade é uma só, no sentido que a realidade é uma só. Depois tem várias abordagens, aí sim. Tem vários métodos de abordagem, mas o objeto material de qual falamos é o ser humano. Pode ser olhado por vários ângulos, formalizados diferentemente. Então, a formalização que dá a teologia é que o nosso ser, marcado pela finitude, é ser criado. Então, se esse é o dom de vida que eu tenho, tem um doador que me deu esse dom, o dom da vida. Por isso, segundo o ponto que eu quero dizer, a criaturalidade me diz, nos diz a mim, diz a todos nós, que eu existo por puro dom. Porque não foi comércio, não foi merecido, não foi minha decisão autônoma. Eu não decidi nem em qual família nascer, nem em qual época histórica, nem em qual nação, nem quais são as características dos meus olhos, a cor dos meus olhos, minhas dimensões. Eu não escolhi nada disso. E nenhum de nós escolheu. Isso é um dado de razão. Então, temos o quê? Que eu sou um dom. Teologicamente, eu me fico lendo, interpretando como um dom de amor. Então, todo o sentido da vida, do ser humano que se interpreta como dom, é ser aquilo que ele é já. Se ele se interpreta antropologicamente como um dom de amor, então toda a dimensão moral é única. Continua a ser aquilo que tu é. Tu é um dom de amor, continua a ser um dom de amor. Cresce no ser um dom de amor. Isso para com Deus, isso que te deu a vida, isso para com os irmãos. Então, isso dá já não só uma dimensão moral na vida, mas já indica um sentido. Não estamos, nessa visão teológica, caminhando em direção ao nada, como se o ser humano fosse um momento de complexificação, de autoconsciência da matéria, que chega à autoconsciência, mas vindo do nada, e vê que vai cair no nada. Então, só um momento de autoconsciência para dizer, nossa, é tudo absurdo, nossa, não tem sentido nada, nossa, eu estou só sofrendo, e pá, morre aí. Essa visão eu acho absurda. Acho mais congruo com o fenômeno humano, o fenômeno humano, né, o fenômeno humano, acho esse se ler como dom. Se ele se lê como dom, é conectado à ideia do doador, da fonte do ser, e é conectado também à ideia de como ser. Se eu fico me lendo, me interpretando como um dom de amor, vou continuar a ser dom. Isso implica gratuidade. E sendo que a teologia católica, vou citar o Evangelho, Jesus disse, gratuitamente recebestes. Gratuitamente deveis dar. Então, recebemos gratuitamente a vida. Recebemos gratuitamente esse ato de amor que nos põe no existir. Gratuitamente devemos dar. O amor verdadeiro é gratuito. A nobreza do homem é se ler
e se doar exatamente como ele é, crescendo nisso, porque a vida é movimento, afinal, né? Então, crescendo nisso. Ponto terceiro. Por consequência, esse caminho, se a gente se lê como um dom, não só contém já intrinsecamente escrito uma dimensão moral, mas tem já escrito uma dimensão escatológica. A prova é tanta que não tem um ser humano que não deseja uma alegria para sempre, que não deseja ser feliz para sempre. Não tem um ser humano que não seja feliz quando é amado e quando ama. Não tem um ser humano que não seja feliz quando é bem conectado. Justamente o Dr. Field disse, somos todos interligados. Sublinho absolutamente essa frase, verdadeira, não só ao nível de razão, mas ao nível de revelação. Na revelação, toda a humanidade é um corpo único, é um organismo único. Se entra um veneno na minha mão esquerda e alguém coloca um contraveneno na outra minha mão, todo o corpo se salva. Mas foi picado só um dedo. O contraveneno é só em um dedo. Sim, mas vai em todo o organismo. Nós somos conectados, interligados. E não só entre os seres humanos, também com os animais. E também com toda a natureza. É verdadeiramente um organismo. E nós somos dentro desse organismo. Claramente, não como um pedaço da máquina do mundo. O ser humano não é um pedaço da máquina do mundo. Isso eu vou dizer depois. A gente surge nesse mundo, mas temos um sentido de infinidade. Isso meu cachorro não manifesta ter. Depois não estou lendo na cabeça dele, mas não manifesta ter o sentido de infinidade. O homem tem um desejo de infinidade, de uma felicidade para sempre, de um amor que dure para sempre, de uma alegria para sempre. Então, por consequência, a chamada do homem que se lê como um dom de amor, esse é o ponto central. Se ele consegue se ler como um dom de amor, então toda a sua moral, todo o seu chamado se resume em continuar a ser um dom de amor. E isso não só para com os irmãos, mas nos irmãos ler a presença de Deus. O próprio Jesus disse no Evangelho de Mateus que tudo aquilo que a gente vai fazer ao mínimo dos nossos irmãos, a ele mesmo vamos fazer. Então, na visão cristã, Deus e o homem são unidos. Essa maravilha daquilo que é a encarnação do Logos, do Verbo Divino. Como diz o Vaticano II, ele se uniu de um certo modo a toda a humanidade. Não tem nenhum ser humano que não seja em relação com o amor de Cristo, que se conhece ou não conhece Jesus, isso é outra coisa. Mas Jesus conhece ele, mas Deus conhece ele. Então, é muito importante ver que nós, sem alguma distinção dos irmãos, sem distinguir nenhuma pessoa, nós devemos ser um dom de amor e continuar a ser para com todos, sem distinção de sexo, de raça, de língua ou de religião. Então, é intrínseco a revelação cristã, a presença de um único Pai que foi revelado em Jesus Cristo, e por isso somos todos irmãos. Já se afirma uma universalidade do amor muito antes da Revolução Francesa. Muito, muito, muito antes. Então, temos uma universalidade de amor. E o nosso Papa Francisco, o amado Papa Francisco, na sua encíclica Fratelli Tutti, nos ensina que siamo tutti fratelli, em italiano, que são todos irmãos, independentemente de qualquer nação, língua, religião, tem um único Pai do céu para todos. Isso nos diz claramente como a vida, se eu sou capaz de me ler como dom de Deus, tem consequências enormes. Como consequência desse delineamento básico, quarto ponto, é claro que a criaturalidade comporta também limites. Já é um nível ontológico, isso me parece claro. Mas, pela teologia católica, não é só um nível ontológico, tem também uma dimensão histórica. Aquilo que, para falar rápido, chamamos pecado original. Tem uma evolução da humanidade que escolheu de se evoluir longe de Deus. Escolheu de se evoluir longe do comandamento do amor. Então, é claro que na criaturalidade tem fraquezas, tem doença, possíveis doenças, o caso da presente pandemia. Mas, ponto 5, a pandemia pode tocar só
os nossos corpos. Esse é um ponto que acho muito importante na visão teológica. A pandemia pode tocar só os nossos corpos, mas não a nossa vida interior, não o nosso coração, não a nossa alma, não o nosso espírito. Tem algo em nós que ninguém pode tocar, de jeito nenhum. O próprio Dr. Feo, quando falou de Sísifo, né, do mito de Sísifo, no final disse que mesmo sendo fisicamente constrangido a continuar a empurrar aquela roça lá em cima, que sempre cai para baixo, mas dentro de Sísifo tem uma dignidade, independentemente que fisicamente seja constrangido naquela situação por cima, no mito eterno. Eu concordo com essa visão, no sentido que tem dentro um homem, o ser humano, uma dimensão que não tem pandemia que possa tocar. Tem dentro do ser humano uma dimensão que é dele próprio, que chamamos, em linguagem teológica, a nossa vida interior, ou em linguagem bíblica, o nosso coração, nosso espírito. Isto é, a nossa relação de comunhão e de amor com Deus e com os irmãos. Não tem pandemia que possa apagar o amor no coração do ser humano que escolheu de amar, que escolheu de ser um dom de amor. Não tem pandemia que toque o coração, porque toca o corpo, mas não o coração. E aí está a verdadeira grandeza do ser humano, é dentro do seu coração. Ele pode viver 15 anos, como São Domingos Sávio, que faleceu mais ou menos há 15 anos. Pode falecer jovem, como Carla Cutis. Pode falecer em poucos anos, mas a sua grandeza não está em quantos anos ele viveu. A sua grandeza é toda interior. E muitas vezes, por como a pessoa se comporta, se continua a ser dom de amor, todos estão vendo a grandeza desse ser humano, independentemente da idade no qual ele vai morrer. Então, ponto 5, a pandemia pode tocar só os nossos corpos, mas não a nossa vida interior, não a nossa relação de amor e de comunhão com Deus e com os irmãos. Em relação ao amor de Deus, São Paulo escreve na carta aos Romanos, parêntese, por que cito a Sagrada Escritura? Primeiro porque, como diz o Concílio Vaticano II, na Dei Verbum, a alma da teologia é a palavra de Deus. Então é impossível que eu faça o teólogo sem ter relação com a revelação, sem ter relação com a palavra de Deus. Por isso, eu digo claramente que é muito importante nesse momento que eu possa ler um minutinho, acho que tenho ainda tempo, né? Posso ler um minutinho o que escreve São Paulo na carta aos Romanos, ao capítulo 8, versículo 35, ponto de 37 a 39. São Paulo escreve: quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação, angústia, perseguição, fome, eu posso acrescentar pandemia, nudez, perigo, espada. Versículo 37. Mas em tudo isso somos mais que vencedores, graças àquele que nos amou. Tenho certeza que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem o futuro, nem as potências, nem a altura, nem a profundeza, nem outra criatura qualquer será capaz de nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esta é a certeza de São Paulo, essa é a certeza da teologia, essa é a minha certeza pessoal. Este é profundamente o nosso jeito de ver o caminhar contra a morte. Esse caminhar contra a morte é o quê? Precisa, novamente concordo nesse ponto, com o Dr. Feo, precisa não desligar a vida da morte. Não dá para separar as duas coisas. Concordo novamente. Só que assumido tudo isso, assumido na teologia, o que quer dizer ao nível teológico essa afirmação com a qual concordo ao nível filosófico? Ao nível teológico, se a vida é um dom de amor, então uma entrega de amor aos irmãos, e Deus dá nos irmãos, esse é o princípio da encarnação. Então, se a vida é uma entrega de amor,
a morte é a máxima e definitiva entrega de amor. Ninguém tem um amor maior do que esse, disse Jesus, dar a vida pelos próprios amigos. Então, a vida em Cristo é transformada na entrega máxima de amor. E aqui, quero me relacionar com a nossa pandemia e dizer, esse é o ponto 7º da minha intervenção, que todo o ato de amor, especialmente agora nessa pandemia, vamos pensar nos médicos, nos enfermeiros, em todos os voluntários, todos aqueles que de qualquer jeito trabalham nos hospitais e acolhem os pacientes, todos estes que estão na linha de frente de combate à pandemia, estão vivendo um ato de amor real, independentemente de qual seja a sua religião, o seu creio, independentemente, esse ato de amor é real e é heróico. Eu acrescento. Tenho um amigo, não vou fazer os nomes, claro, né? O qual tem medo quando volta em casa, porque é médico e tem medo de levar em casa, trazer em casa o vírus contra o qual ele está lutando no hospital. Mas ele vai para frente, ele luta e ele fica perto da sua família. Então, é um ato de amor grande, arriscar a própria vida para defender a vida dos irmãos. Então, todos estes, independentemente, repito, da religião que tem, todas essas pessoas visibilizam a vizinhança de Deus para aqueles que sofrem. Jesus, ele mesmo, no Evangelho de São Lucas, na parábola do bom samaritano, que agora não vou ler, mas acho que seja universalmente conhecida, né? Então, na parábola do bom samaritano, Jesus pega como exemplo de amor para com o próximo um herege. Aqui precisa explicar. O samaritano, pelos judeus, era um herege, um herético. E Jesus pega como exemplo de amor verdadeiro um samaritano. E diz naquela parábola que aquele homem que foi deixado quase meio morto pelos assaltantes, lá na beira da estrada, não foi ajudado por um sacerdote que passava por aquela estrada. Ele, sacerdote, passou do outro lado e foi para frente. Desceu um levita pela mesma estrada, não ajudou. Chegou o herético, chegou o herege. Ele parou. Ele se aproximou. Ele se fez próximo. Ele se curou dessa pessoa que não conhecia, só estava vendo que é um ser humano. Não pediu de que religião é. Absolutamente. É um ser humano que está sofrendo. Ponto. Isso nos ensina Jesus de Nazaré. E é claríssimo. Lucas, capítulo 10, os versículos da 25 a 37. Então, são verdadeiros atos de amor, independentemente de qual religião tenham, as pessoas que, por exemplo, combatem na linha de frente para defender, curar, em todo caso, cuidar as pessoas que são atingidas pela pandemia. E são números grandes. O Dr. Feu deu números que agora não se repetir, mas são números altos, muito, muito grandes. Essa possibilidade apresentada pelo próprio Jesus, que uma pessoa, mesmo se de outra religião, mesmo se herege, possa fazer atos de amor, claro que sempre com a ajuda de Deus. Deus age no coração de todos os homens. Parênteses, não existe só graça santificante, que por meio dos sacramentos. Existem também as graças atuais, como sabemos. Mas aqui o professor de graça está me ouvindo, então ele pode depois completar. É o professor Carlos. Mas acho bem importante entender que Deus age em todos os seres humanos. Níveis diferentes de ação, é claro. Níveis diferentes. Estou dizendo que o mesmo jeito é igual. O amor é igual. O amor de Deus para com todos é igual, profundamente igual. Claro que depende de várias aberturas de coração, isso é um outro assunto. Mas esse herege samaritano fez um ato que o próprio Jesus disse ao doutor da lei que está me interrogando ele, vá e faz a mesma coisa. Essa dor que é universal. Agora, outro ponto, ponto 8º, estou para chegar no final. Essa dor que é universal, todo homem, foi já dito claramente antes, no nível filosófico, todo homem tem essa conexão na sua vida com o sofrimento, com a morte. Então, não são separáveis. Então, o que diz a teologia católica sobre esse ponto? Eu me permito de ler o
o sentido cristão do sofrimento humano de São João Paulo II, a Carta Apostólica Salvifici Dolores, São João Paulo II, ao número 28. Faço a citação porque assim, se alguém quer tomar nota, pode. Ao número 28, o que diz essa Carta Apostólica São João Paulo II falando do bom samaritano, comentando aquele trecho bíblico do qual eu falei até agora. Bom samaritano é todo homem, e aqui está dizendo todo, escreveu todo, o Santo Padre João Paulo II, é todo homem que se detém junto ao sofrimento de um outro homem, seja qual for esse sofrimento. Este é bom samaritano. Ainda, João Paulo II escreve o número 28, bom samaritano é todo homem sensível ao sofrimento de outrem, todo homem que se comove diante das desgraças do próximo e que age para aliviar, para curar o próximo nos seus sofrimentos. Seguindo a parábola evangélica do bom samaritano, poder-se-ia dizer que o sofrimento presente no nosso mundo humano, sob tantas formas diversas, também, aqui uma frase misteriosa, é clara em teologia, mas misteriosa para quem ouve pela primeira vez. Também aí está presente essa dor, esse sofrimento, para desencadear, é uma ocasião de desencadear no homem, nos irmãos, o amor. Se fazer próximo de quem está sofrendo. Repito, é uma frase muito misteriosa, mesmo se em teologia tem uma sua clareza. Mas eu posso entender que para muitos essa é a permissão de Deus que os limites das suas criaturas aqui na Terra passem pelo sofrimento e até pela morte, tem também a dimensão de ser ocasião para todo ser humano de se fazer próximo, de libertar o coração para amor. Isso que escreve São João Paulo II. Também esse sofrimento aí está presente para desencadear no homem o amor. Precisamente esse dom desinteressado do próprio eu em favor dos outros homens, dos homens que sofrem. O mundo do sofrimento humano almeja sem cessar, por assim dizer, outro mundo diverso, o mundo do amor humano. É aquele amor desinteressado que vem do coração e transparece nas ações de quem se faz próximo a quem sofre. E isso por motivo da solidariedade humana fundamental, em nome do amor ao próximo. Está falando de solidariedade humana, de toda a humanidade, fundamental. O que nos lembra? O magistério do Papa Francisco, que em Fratelli Tutti, em todo o seu magistério pontifício, sempre fala do amor que tem que unir todos os homens, da misericórdia que tem que unir todos os homens. Esta parábola, em si mesma, escreve ainda São João Paulo II, exprime uma verdade profundamente cristã e, ao mesmo tempo, isso é belíssimo, muitíssimo humana universalmente. Está vendo como a dimensão humana, a dimensão cristã, não vão uma contra a outra. Já Santo Tomás dizia que a graça não destrói a natureza, mas eleva e aperfeiçoa a natureza. Não destrói, de jeito nenhum. Grazie non destruit, sed perfecit naturam. Aperfeiçoa a natureza, mas não destrói. Por isso, o Santo Padre João Paulo II escreve que esta parábola do bom samaritano exprime uma verdade profundamente cristã e, ao mesmo tempo, muitíssimo humana universalmente. Essa é uma frase que me enche de alegria e na qual acredito profundamente. O que escreve ainda o Papa João Paulo II? Tendo presente tudo isto, podemos dizer que a parábola do samaritano do Evangelho se tornou uma das componentes essenciais da cultura moral e da civilização universalmente humana. Diz também outras coisas, mas agora não posso ler tudo isso, mas seria bom dedicar um tempo. Eu convido quem está ouvindo a ler esta carta encíclica sobre o sofrimento humano, o valor salvífico do sofrimento humano. E São João Paulo II
diz também, não só que o sofrimento é ocasião para que do coração da humanidade brote o amor, brote a compaixão, brote a generosidade, mas, indo à frente, nesse contexto que eu tentei explicar até agora, nesse contexto teológico, afinal, o que é a morte? Não é só expressão de finitude. Em filosofia é assim. Ou de simples criaturalidade em teologia. Mas recebe, na revelação cristã, recebe em Cristo, que é o cume da revelação, o seu sentido definitivo como ponto final de uma vida de entrega, de uma vida de doação de amor a Deus e aos irmãos. O que é a cruz no cristianismo? Não é, estou com dor de dente, essa é a minha cruz. Não é essa a cruz. O que é a cruz? É sair de si por amor. É se doar por amor. Por quanto difícil sejam as situações, por quanto contrastante seja seu coração humano, não se deixa apagar no amor, mas qualquer que seja a sua situação, ele continua a amar, esse está vivendo a cruz. A cruz é vida, não é morte. Cristo triunfou na cruz. Por isso a cruz é o sinal do máximo amor. E não tem ninguém que tenha um amor maior de quem dá a vida. Então é a morte. Sim, a morte como ato de amor se torna a entrega suprema de amor. Então, por isso, essa é a morte na visão teológica católica. A suprema entrega de doação de amor a Deus e aos irmãos. A morte é a última e definitiva entrega de uma vida que é toda a cruz. Então, que é toda a morte. Qual é o conceito bíblico? Está na Bíblia, São Paulo fala, o termo é bíblico. O conceito de mortificação. Infelizmente, esse termo tem uma história muito triste na história da igreja, porque foi entendido dos jeitos piores possíveis. Mas se nós voltarmos diretamente a São Paulo, o que é a mortificação? É dar morte à dimensão egoística do homem. Substancialmente é isso. É dar morte a tudo aquilo que faz do ser humano um ser fechado em si mesmo, incapaz de relação, quando o homem é substancialmente a relação. Um homem que se fecha em si mesmo, incapaz de relação, este está tendo uma necessidade grande de mortificação, isto é, de dar morte àquela dimensão nossa que faz que a gente fique fechado em si mesmo e não se abra ao irmão. E esse sofrimento de todos os seres humanos, né, é um sofrimento que foi assumido pelo Cristo, foi transformado pelo Cristo. Então, não só a cruz como o momento da morte, mas toda a vida de Cristo foi uma cruz, todo o seu sofrimento. Ele assumiu os sofrimentos e a morte de todo ser humano, que são assumidos nos seus sofrimentos, na morte de Cristo na cruz. Aqui me permito de ler só algumas linhas, Salvifici Dolores, número 19, onde o Santo Padre diz, João Paulo II, diz essas breves palavras, a citação é muito mais breve do que antes. Diz, pode-se dizer que com a paixão de Cristo, todo o sofrimento humano, sublinho todo, veio a encontrar-se numa nova situação. Na cruz de Cristo, não só se realizou a redenção através do sofrimento, mas também o próprio sofrimento humano foi redimido. Outra expressão, o Redentor sofreu em lugar do homem e em favor do homem. Todo homem, por isso, tem participação na sua redenção. Por isso, todos os seres humanos, com o seu sofrimento, se podem tornar também participantes do sofrimento redentor do Cristo. Por misterioso que seja, o sofrimento, especialmente o sofrimento inocente, quantos hoje, nessa pandemia, tem sofrimento inocente? Especialmente o sofrimento inocente, é assumido no Cristo e tem valor de redenção. Eu sei que isso é bem misterioso e não dá para explicar em 2 minutos, mas pelo menos dá para afirmar. Se depois alguém quer aprofundar esse assunto, São João Paulo II aprofunda muito bem esse assunto na Carta Apostólica Salvifici Dolores. Em conclusão, quero dizer somente isso, que a morte, como diz Heidegger em Ser e Tempo, parágrafo 50, a morte é uma possibilidade ontológica que a própria presença, o Dasein, sempre tende a assumir.
concordo com ele. Ao nível filosófico, eu concordo com estas frases, que me parecem profundamente raciocinadas, certas. Estou só dizendo que, ao nível teológico, esta frase, que tem o seu significado ao nível filosófico ontológico, ao nível teológico, essa frase se torna o quê? Que toda a vida humana é uma contínua peregrinação, uma contínua caminhada rumo à morte como maior entrega de amor em Cristo. Termino fazendo só uma pequena observação. Falei de tempo, falei de entrada na eternidade. Peço só 2 minutinhos para fazer uma distinção rápida de o que se entenda por tempo, temporalidade, o que se entende por eternidade, o que se entende por eternidade. 3 palavras breves. Primeiro de tudo, esse ingresso na eternidade tem que ser entendido que é um ingresso participado na eternidade, porque propriamente eterno, formalmente eterno, é só Deus. A eternidade é um total presente, uma simultaneidade total, um presente total. É um não ter nem começo e nem fim. A eviternidade, que é a dimensão na qual vivem todas as pessoas no além, por exemplo, os anjos, os santos, a eviternidade indica uma duração que tem um começo. Isso é a diferença com a eternidade. Mas não tem um fim. Então, uma participação da eternidade. Nenhum ser criado é formalmente eterno. Nenhum. Podem participar da eternidade, então ser eviterno, entrando no além. A temporalidade é o quê? A temporalidade indica uma duração que tem um começo e tem um fim. Todas as duas, a temporalidade e a eternidade, são participações criadas da eternidade, isto é, de Deus, que é o único eternamente presente, sendo simultâneo em tudo. Na visão tomista, depois você pode discutir, né? Na visão tomista, Deus é profundamente vivo. Ele é a vida por essência. Mas, ao mesmo tempo, ele não cresce em perfeição, nem perde perfeição. Só nesse sentido, ele é imutável. Não que o coitadinho aí, gelado, congelado no freezer, e não pode mexer. Imutável não quer dizer que ele não se mexe. Por amor de Deus, Deus é vida, é movimento. Simplesmente não é movimento no sentido antropológico das criaturas. Estaremos antropomorfizando Deus. Não quer dizer que Deus, que é vida, ele cresce em perfeição ou ele perde pedaços de perfeição. Não, é sempre infinitamente perfeito, mas é vida. O que diz Jesus e termino? O meu Pai opera sempre. Eu também opero. Então, Deus é vida e movimento. Mas por isso, não perde as características de ser infinitamente perfeito. Terminei, eram muitas outras coisas que eu queria dizer, porque tinha alguns pontos da fala do professor, Dr. Feu, que eu queria, digamos, tocar. Mas entendo que o tempo passou, pode ser no momento do diálogo, digamos assim. Ok. Muito bem, grato, Padre Ítalo, pela contribuição, pelos apontamentos, pelas ponderações dessa busca, né, da teologia em supra-assumir os absurdos da filosofia. Podemos proceder, então, com as questões, penso. Tudo bem? Vou ponderar algumas questões, algumas reações aqui do nosso público, né? Eu penso em fazer da seguinte forma, então. Eu vou ler aqui as 3 questões, tá? E peço, por gentileza, que cada um dos conferencistas, então, façam uma única resposta sintética dessas 3 questões. Tudo bem? Podemos proceder assim, né? Então, vamos lá. Eu vou fazer as 3 questões que são questões para os 2 professores, tá? A primeira pergunta é do Pedro Moreira. Essa se direciona ao professor Flávio Feu em específico.
professor Dr. Flávio Feu. Se uma pessoa tiver certeza de um futuro doloroso demais ou humilhante demais, como, por exemplo, uma doença incurável, seria justo a eutanásia se a pessoa quiser? Passo por uma segunda pergunta. Peço, por gentileza, que anotem e respondam de uma única vez, tá? A segunda questão, do Eduardo Vinícius. Como resgatar, e essas são para os dois professores, como resgatar o verdadeiro sentido da vida e do sofrimento na sociedade atual? Bem, e uma terceira questão, do professor Padre Orivaldo Egídio. Olhando pela abordagem que a pandemia não toca nosso espírito, alma, o corpo doente fisicamente e espiritualmente não afeta também a alma? Peço por gentileza que os professores respondam as três questões de uma única vez, de modo que nós possamos então passar para outros questionamentos. Podemos começar contigo, Flávio, professor Freu. Ok. Bom, sobre essa primeira questão, a respeito da certeza de um futuro doloroso demais ou humilhante demais, essa questão sobre eutanásia. Essa questão me parece, por um lado, extremamente complexa, mas, por outro lado, também ela pode ser respondida de uma maneira bastante simples. No nosso caso, até por falta de tempo, a gente tem que optar pela segunda resposta. Então, eu entendo que, do ponto de vista estritamente católico, naturalmente a eutanásia não se coloca como uma decisão justa. Né? Por outro lado, se nós não somos, nós católicos, os únicos a viver em sociedade, seria importante, do ponto de vista da civilização, do ponto de vista da democracia, da convivência, abrir espaços para que as pessoas também pudessem opinar a respeito das suas considerações nesse sentido. E, nesse caso, teria que se verificar, então, a legislação vigente, que a gente sabe que em cada país articula e desenvolve essa possibilidade de maneiras diferentes do ponto de vista da legislação. Então, são várias discussões. Daí, se a gente entrar nelas, fica bastante complexo, porque aí tem discussões teológicas, filosóficas, jurídicas, inclusive econômicas, né? Mas, enfim, espero ter respondido em relação ao que eu penso. Sobre a segunda questão, como resgatar o verdadeiro sentido da vida e do sofrimento na sociedade atual? Bom, digamos assim, do modo como eu vejo a filosofia, a partir das leituras que eu particularmente faço, eu me lembro rapidamente assim do Kant, daquele texto fantástico do Kant sobre a resposta à pergunta o que é Aufklärung, em que o Kant já inicia o texto dizendo que para que a gente possa ter uma vida boa, a gente precisa sair desse espaço de preguiça e etc., que nós mesmos criamos em função das nossas escolhas. Então, é preciso se produzir, a partir de si mesmo, um espaço de autonomia, de liberdade e, acima de tudo, de racionalidade, para que a gente possa encontrar de maneira criativa, claro, aqui eu já estou até extrapolando o Kant, que não fala de estética, isso já é uma leitura Foucaultiana do Kant, mas uma leitura criativa da própria subjetividade, né? E para fazer consonância com o que eu acabei de propor em relação
a leitura do Camus, a de que esse Sísifo ao pé da montanha possa ser pensado também como um Sísifo feliz, né? Ou seja, enfim, que demanda muito uma atitude nossa em relação àquilo que se coloca diante de nós. E a última questão, olhando pela abordagem que a pandemia não toca o nosso espírito, alma, o corpo doente fisicamente e espiritualmente não afeta também a alma? Bom, eu não sei se eu entendi a questão, mas lembrando agora do que propôs o padre Ítalo, de que a pandemia, como é que se dizia mesmo? Agora me fugiu, enfim, mas para dizer que a significação da pandemia, ela pode ser tratada como um acontecimento e não como um fato. Me parece que é muito mais fato as mortes, efetivamente. Então, assim, quando eu procurei ter o cuidado de trazer até os números, é porque aqueles números não supõem nenhuma interpretação. Eles são efetivamente fatos. No entanto, quando a gente pensa na pandemia, a gente já tem interpretações diferentes. E, nesse sentido, a pandemia pode ser pensada como um acontecimento. E, nesse caso, é um acontecimento que demanda, sim, alguma discussão, né? Às vezes é até necessária essa discussão. No caso, como eu até tentei enfatizar de maneira indireta, no caso do nosso país, né, em que a gente tem uma negação, muitas vezes, da pandemia, e isso é uma interpretação que me parece bastante equivocada, porque, do contrário, nós não teríamos tantas mortes, e olhe que essas mortes não são efetivamente todas as mortes, porque nós sabemos que existem muitos casos que não são computados, não são colocados na estatística. Então, eu acho que a pandemia ela pode ser pensada como um acontecimento, e, nesse sentido, é um acontecimento que merece uma discussão um pouco mais séria de todas as instituições, sejam elas religiosas ou não, porque muitas vezes a condução dessa pandemia ela pode nos levar a equívocos e a mortes, ou a uma situação de morte ainda muito maior do que poderia ser. Ok. Padrito? Então, em relação à primeira pergunta, acerca da eutanásia, né, no caso de doença incurável, né, a posição católica, que acho também uma posição racional, então acho que possa entrar em diálogo com outras posições, porque tem uma base de tipo racional, e é a seguinte: pela dignidade da pessoa humana, a solução não é matar a pessoa que está sofrendo, mas matar a dor que está fazendo sofrer. Então, mesmo no caso de uma doença incurável, que é o caso que estamos falando, existem curas paliativas, que infelizmente são pouco conhecidas e pouco presentes, não estão em todos os hospitais do mundo, infelizmente. Eu trabalhei no hospital 2 anos, fui capelão do hospital, vivendo dentro do hospital 2 anos. Vi muitas e muitas coisas. Então, as curas paliativas são aquelas curas que não estão curando, então, porque essa doença, por suposto, é incurável, mas acompanha a pessoa até o êxito natural da morte, que é por causa dessa doença, não por causa do médico, e mata a dor. Isto é, faz que a dor seja posta em condição de ser tolerável, ou até, em casos extremos, como já Pio XII dizia, está nos documentos, em casos extremos se pode colocar a pessoa a dormir. Quer dizer, é uma anestetização, anestesiar a pessoa, qual não é curável, é que é a doença que vai matar a pessoa, não o médico e não os parentes, não ninguém, mas ela vai colocar a dormir. Me lembro quantas vezes lá na Itália disseram de uma pessoa que faleceu enquanto dormia. Diziam sempre as pessoas: oh, que boa morte!
faleceu no sono, assim, tranquilo. Então, essa também é aquilo que nós pensamos, Pio XII já disse isso, em casos absolutamente extremos, além da cura paliativa, tem a possibilidade extrema de colocar a pessoa a dormir, induzir uma situação, agora não sei falar bem em português porque eu venho da Itália, mas é uma situação onde é posta como fosse antes de uma cirurgia, então anestesia. Isso é não matar a pessoa, mas matar a dor, que é a posição católica. Acho que tem algo de racional aqui, porque isso poderia dialogar também com outras posições. Mas concordo com o Dr. Feu no ponto que precisa olhar também o nível jurídico e também da cultura de um determinado povo. Aí não é que o católico quer impor a sua visão, mas quer dialogar, isso sim. Dialogar com todos. E depois o jogo democrático faz que a maioria determine uma certa lei. Como dizia já Tomás de Aquino, não tem total igualdade entre a dimensão moral e a dimensão jurídica. Sabemos que não é assim. Então, penso que a posição católica possa ter uma base racional com a qual se possa dialogar com outras posições. Pela segunda pergunta, como resgatar o sentido da vida na sociedade atual, o sentido do sofrimento na sociedade atual? Eu acho com três atitudes. Primeira, a atitude do respeito por qualquer pessoa, qualquer que seja a sua posição, qualquer que seja o seu jeito de raciocinar, qualquer que seja a sua história, digamos, pessoal, filosófica, posição filosófica. Então, primeiro de tudo, o respeito profundo pela pessoa, mas diálogo, livre diálogo sobre as ideias, porque essa é a democracia. Então, livre diálogo sobre as ideias, respeito profundo pela pessoa. Terceiro ponto, eu acho que o amor, como eu já disse, com todos os modos, que continuo a acreditar, o amor é o ponto maior na relação entre as pessoas. Essa benevolência geral que tem que estar na sociedade, se essa benevolência vem menos, vamos ter as piores coisas em uma sociedade. Se falta aquilo que já Aristóteles chamava uma benevolência entre os pertencentes a uma sociedade. Então, respeito, diálogo e amor. Eu acho que temos só isso na mão para resgatar o sentido de vida e do sofrimento na sociedade atual. Ponto terceiro, o corpo doente não afeta também a alma? A resposta é sim, afeta sim, mas claro que afeta. Afeta profundamente. Aquilo que eu queria dizer não é que não afeta, mas que não me constrange a deixar o meu creio. Não me constrange a abortar o sentido da vida no qual eu creio. Olha os grandes mártires da Igreja Católica, olha tantas pessoas no dia de hoje. Quantas pessoas passam por meio de sofrimento, olha o Covid atual, mas ficam pessoas de fé, fica pessoa cujo sentido da vida é aquele. Então, o sofrimento do corpo afeta a alma, claro, ao nível psicológico, ao nível emocional, pode abalar até a fé, pode chegar a abalar a fé, isso é claro. Mas eu digo, não pode constranger a não ter fé, isso é outra coisa. Constranger, não. Abalar pode ser, sim. Em todo caso, afeta, é seguro que afeta. Não sei se me expliquei melhor dizendo isso. Ok. Bom, antes, é só dizer que nós temos muitas questões e que, por isso, pelo tempo mesmo, nós elegemos algumas questões, mas eu quero agradecer a todos aqueles que puderam compartilhar conosco as suas interpelações e dizer que nos futuros encontros, certamente, nos veremos e aí essas questões podem ser dirimidas com mais tranquilidade, tá? Eu gostaria de finalizar tão somente com mais 3 questões para os nossos 2 professores e pedir, do mesmo modo, que sejam sintéticos nas respostas. Então, vamos lá. A pergunta da nossa professora Viviane, né, nossa colega de pesquisa, de trabalhos, a professora Viviane sempre está conosco, ela pergunta o seguinte: o caos é necessário? A citação, eu não sei a fonte, mas quero ouvir mais sobre a questão. O Reginaldo Braga pergunta: numa perspectiva psicológica de Freud, o Eros
é a pulsão de vida, enquanto Thanatos é uma pulsão de morte. A partir dessa dialética, a tensão com relação ao medo da morte é inerente ao ser humano? E para concluir, uma terceira e última questão, que é a do Renan Silva. O Renan pergunta: gostaria que o Padre Ítalo comentasse sobre a expiação vicária em Cristo e no seu corpo místico, uma vez que é um tema um pouco espinhoso nos dias de hoje e acaba dividindo opiniões sobre a expiação vicária. Com essas três questões, nós concluímos esse momento de reações, né? E no retorno, Padre Carlos, por gentileza, conduz o momento, tá? Por gentileza, professor Feu. Bom, sobre essa primeira questão, fala-se se o caos é necessário. Bom, tentando relacionar isso com a fala que nós realizamos anteriormente, talvez não fosse tanto a ideia de caos, ou talvez a ideia de caos possa ser aqui a ideia de absurdo. Talvez seja essa a questão que está por trás da pergunta. E nesse caso eu respondo que, para Camus, não se trata de ser necessário, mas o absurdo, ou esse caos, ele é uma condição que se dá na medida em que as demandas dos homens não conseguem nunca ser atendidas por aquilo que o mundo oferece. Então, é justamente essa falta de ligação entre aquele que deseja e aquilo que o mundo oferece que geraria naturalmente o absurdo, né? Que é talvez esse caos. Bom, sobre essa questão sobre o Freud, eu acho que aí a gente entraria em outras questões. Eu acho que é um texto muito interessante, não é um texto extenso, é um texto até bem curto do Freud, mas seria um texto para a gente trabalhar numa outra live. E eu acho que lá a questão talvez nem seja tanto a morte, mas especificamente o sofrimento, né? Que ele acaba sendo o fiel da balança nas nossas escolhas. A gente acaba escolhendo sempre aquilo que nos traz menor sofrimento ou, no caso, maior prazer. Eu passo, então, para o Padre Ítalo. Obrigado. Então, eu permito que são questões grandes, não sei como se pode dizer em um minuto, eu vou tentar, mas... Então, se o caos é necessário, bem, em absoluto, não. Mas, relativamente à criação do ser humano, que é ser livre, então, criado capaz de livre-arbítrio, dotado de livre-arbítrio, então Deus não criou o mal. Deus criou a possibilidade do mal, mas criando o livre-arbítrio, criou também a possibilidade do amor livre. Por isso que criou o livre-arbítrio. Porque o amor ou vem de um coração livre ou não é o amor. Se uma pessoa é constrangida a estar com a outra, não vem dizer que está amando a outra. Tem que sair de uma liberdade. Então, Deus criou a liberdade, o livre-arbítrio, para abrir o coração do homem a um amor verdadeiro. Mas, sendo um verdadeiro livre-arbítrio, ele pode escolher de não amar, ele pode escolher o mal. E o mal é caos em si, o mal é desordem em si. O bem é ordem no projeto de Deus, o mal é uma desordem. Então, se o caos é necessário, em absoluto não. Mas na história humana, sim, eu me lembro quando no Evangelho os apóstolos pedem a Jesus, né? Na frente tem um cego de nascença, Evangelho de João, quem pecou? Ele ou os seus pais, para que ele nascesse cego? Jesus disse, nem ele, nem os seus pais. Então, vocês entendem, tem uma conexão de todos os homens, seja com a história das origens, seja entre nós hoje, que faz que aconteçam essas coisas. Mas não quer dizer que aquela pessoa aí, né, é culpada da situação no qual está. De jeito nenhum. Jesus tira esse raciocínio. Nem aquela pessoa, nem os seus pais. Mas Jesus diz, mas é assim, é permitido assim, porque se manifestem as obras de Deus. Essa foi a resposta de Jesus. E essa é a minha resposta. Ao nível de psicologia, aqui precisa que fale o professor de psicologia, eu não sou experto em psicologia, não é o meu campo.
Então, eu posso só dizer que se é intrínseca ao homem o medo da morte. Para mim, sim. Eu não sou Freud, eu não sou psicólogo, estou falando como aquilo que eu penso agora. Claro que um homem que se sente no pensamento o desejo de um amor sem fim, de uma alegria sem fim, quando pensa na morte, instintivamente não faz pulos de alegria. Então, tem ao nível imediato, não de reflexão filosófica, não digo isso, mas ao nível imediato, né? De qual a emoção imediatamente vem. É difícil achar que a emoção imediata seja a alegria. O próprio Jesus, no Horto da Oliveira, diante da sua paixão, se me lembro bem, estava suando sangue. Então, não é que emocionalmente a morte em si me faça pular de alegria. Se vejo os sepulcros, eu sou super feliz, é o panorama mais lindo que tem. Então, isso eu duvido que seja assim. Claro que a reflexão filosófica pode fazer chegar a compreender, já dissemos até agora. Então, eu acho que é intrínseca ao homem ter medo da morte, até que não entende por revelação que há uma passagem ao amor ainda maior que o amor de Deus. Por revelação, vem superar esse medo da morte. Por último, a expiação vicária. Eu peço desculpa por um tema tão grande que não sei como enfrentar aqui agora, em poucas palavras, a expiação vicária, sendo que o tempo já passou. Posso só dizer que é um ato de amor. Santo Tomás de Aquino chama a obra da redenção opus amoris. Então, o corte que ele dá é que Deus fez na encarnação do Verbo solidário conosco. Por isso, assumiu em si, no seu amor infinito, tudo aquilo que separaria o homem de Deus, que afinal é somente o mal, é somente o pecado. Nesse sentido do amor, a redenção vicária é uma verdade. Mas nesse sentido, só atenção que tem muita interpretação erradas de expiação vicária. Aquelas precisam dizer não. Tem várias interpretações erradas. Eu fico com Tomás de Aquino, que a redenção é uma obra de misericórdia de Deus. É o triunfo do seu amor. E o amor se faz um com a pessoa amada. Ele se fez um com toda a humanidade. Nesse sentido, existe a redenção vicária. Ok, eu terminei aqui o mais rápido que eu pude. Muito obrigado de profundo coração, uma palavra de profundo agradecimento a vocês dois que nos ajudaram muito. Aliás, vocês três, Marivelso está aqui também nos ajudando. Padre Ítalo, suas ponderações sobre sentido do amor, encontrar essa costura do amor na vida da gente, de fato é importante para nós voltar para esse discurso da pandemia. Não desfazendo a pandemia, mas dando esse sentido bonito, profundo que o senhor tem nos falando, né? A vida não é para ser recolhida e guardada, mas é para ser entregue, né? É cuidada para entrega. Belíssimo, né? E a mesma forma, o professor Flávio nos ajudou a pensar esse dinamismo interior, né? de busca de sentido, que você lidou muito bem apresentando esses autores e que profundidade, né? Eu gostei muito, foi uma noite maravilhosa que vocês nos proporcionaram. Eu queria agradecer muito e nós fomos felizes na escolha e na generosidade de vocês darem seu sim também para a nossa atividade hoje. A você que nos acompanhou, muito, muito, muito obrigado ao apoio, a todos os professores que nos ajudaram, a todos que pensaram esse pequeno momento. E nós lembramos a todos que nosso próximo encontro, o Unifac Live, será dia 15 de abril com a professora Lúcia Pedrosa, da PUC do Rio, e com o nosso Frei Dimas Folda, que vão falar e comentar sobre místicas, com alguma ênfase sobre as redes sociais e as linguagens da rede social, pontos de conflito e também pontos de apoio e de iluminação, com a mediação da nossa professora Naine Serena, nossa professora da Unifac. Então, contamos com o seu apoio, contamos com a sua presença, agradecemos muito os voluntários que nos ajudaram anotando as perguntas, anotando as presenças, anotando os nomes que vão receber o certificado. Não se preocupe que todos os que pediram o certificado, então pode depois procurar a nossa secretaria. Se você é aluno da FAC, fica mais fácil, da Unifac,
nos cursos diversos, e se você não é aluno, depois pode entrar em contato com o nosso call center e tudo se vai encaminhar direitinho para que você possa receber esse certificado. Mas contamos com a sua presença no próximo. A gente agradece muito a todos, a direção que nos apoiou e, claro, a Unifac Cuiabá, a Unifac SEDAC, a Unifac Várzea Grande, agradece a sua preferência, o seu apoio e convidamos a todos para fazer parte da nossa família na nossa próxima live mês que vem. Uma boa noite a todos. Esse tempo agora é um tempo bonito, bem difícil no Brasil, mas um tempo bonito para a gente celebrar essa passagem da Páscoa, que seja a vida no meio de tanta dificuldade e tanta morte. Cuidem-se e mantenhamos o amor no centro das nossas vidas. Fique com Deus.